Olá pessoal dos sétimos anos, vamos corrigir a última atividade, a última questão da atividade intensificação do efeito estufa 1, tá bom? Antes de ir à atividade propriamente dita, vamos lembrar um pouquinho o que é efeito estufa e o que é aquecimento global, que seria a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que ocorre nos planetas, nos corpos celestes que possuem atmosfera, né? A presença de um gás em volta do planeta normalmente faz com que o calor, né, que chega ao planeta por meio de radiação estelar, solar, não se perca, não vai embora para o espaço, né? Pensando numa estufa, não sei se vocês sabem o que é uma estufa. Talvez quem tenha bisavó, aquelas vós mais antigas saibam, não sei. Mas estufa basicamente uma estrutura de vidro, né, onde se coloca plantas no seu interior. Essa estrutura de vidro permite a passagem de luz, mas retém o calor. Então lá dentro da estufa fica quente, né? Qualquer um pode fazer um paralelo, por exemplo, um dia de verão você ficar preso dentro do carro, né? O carro se torna uma estufa, tá bom? Porque permite a passagem de luz e de calor, mas esse calor tem dificuldade para sair, não fica difícil refrescar aquele ambiente. Tá bom? As atmosferas dos planetas são estufas. Agora, a Lua, por exemplo, não tem atmosfera. Então o que acontece na Lua? A face da Lua voltada ao Sol fica extremamente quente. Porque a atmosfera também, parte da radiação estelar, solar, é rebatida, é refletida de volta para o espaço, é filtrado, né? Mas na Lua não, então a intensidade da radiação solar é grande e aquece muito. Agora o lado da Lua que não recebe luz fica extremamente frio, porque também não tem nenhum gás que retenha calor ali. Então se tiver algum calor, esse calor vai embora para o espaço de novo, tá bom? Na Terra não é assim. Na Lua você tem uma grande variação de temperatura, na Terra a variação de temperatura é menor. Esse é o efeito estufa natural, tá bom? Agora o problema é que muitos cientistas acreditam que o homem está interferindo no efeito estufa, intensificando-o, tornando-o mais forte, tá bom? Que é o que popularmente a gente chama de aquecimento global. Muito bem, pessoal, vamos ler a questão. Vou abrir aqui a atividade. Quais atividades humanas produzem grande quantidade desses gases estufa? Cite 4. E eu queria fazer um parênteses aqui, antes da gente comentar a resposta, nesse termo, gases estufa, né? Que gases são esses? Muito bem, pessoal, os gases estufa são o gás carbônico e o gás metano. Esses são os dois principais. Outros gases também são estufa e até coisas que não são gases são estufa. Tem um efeito estufa, como o vapor d'água, né? Só que, segundo alguns cientistas, esses dois gases que eu citei são os mais preocupantes porque têm o maior potencial de reter o calor atmosférico. Tá bom? Muito bem. Então a resposta aqui que eu sorteei, e eu adoro fazer sorteio porque a gente vai se deparar com qualquer tipo de resposta aqui, né? Erradas, certas, e tudo é válido. Tá bom? Desmatamento, transporte, fermentação entérica, termoelétricas a combustíveis fósseis. Muito bem, pessoal. Desmatamento. Vamos discutir item a item e ver por que essas atividades colaboram, segundo os cientistas, para o aumento do efeito estufa. Desmatamento.
Desmatamento, ele pode ser feito a partir de queimadas. Ora, se você queima qualquer combustível, qualquer coisa, madeira, libera gás carbônico, tá bom? E se você desmata sem queimadas? Bom, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando se quer derrubar uma grande quantidade de árvores, ao invés de quem está desmatando lá, serrar árvore por árvore, pode unir tratores, 2 tratores a uma corrente, com uma corrente. Esses tratores se movimentam e essa corrente pode ir derrubando várias árvores de uma única vez. As madeiras não nobres, não aproveitadas que ficarem lá, podem sofrer decomposição. E aí sim, no processo de decomposição, normalmente há a liberação de gás metano, tá bom? E lembrando que cada árvore é um grande organismo vegetal que no seu processo de fotossíntese tira gás carbônico do ar para transformá-lo em açúcar, né? Para produzir o próprio alimento dela, uma fonte de energia que é o açúcar. Tá bom? Então, retira gás carbônico da atmosfera. Se você desmata, esse gás carbônico não é absorvido. Pelo menos não pelas florestas. Tá bom? Depois vai ter algum tipo de absorção nos oceanos, mas isso é um outro assunto. Fermentação entérica. Ah não, pulei um aqui. Transporte. Gente, transporte, aqui a gente está falando especialmente de queima de gasolina, de diesel, né? Que são combustíveis fósseis, que tem muito carbono na sua composição. E quando esses combustíveis são queimados, o gás carbônico é liberado, tá bom? Então existe uma grande campanha para se andar mais a pé, de bicicleta, usar o transporte público, tá bom? Justamente para ajudar na resolução, na minimização desse problema e também para minimizar a emissão de outros gases poluentes que nós já estudamos nas outras atividades anteriores aí, tá bom? Fermentação entérica. Eu não sei se a pessoa que deu essa resposta sabe o que é isso, né? Fermentação, pessoal, é um tipo de alteração do alimento, ou de qualquer substância orgânica, né? Transformação dessa substância em outra e normalmente com liberação de gases. Por exemplo, a transformação do leite em iogurte é um tipo de fermentação, tá bom? E o termo aqui, entérico, se refere a intestino. Então, a gente está falando de fermentação que ocorre no intestino, com liberação de gases. Alguém conhece isso? Na verdade, alimentos podem sofrer fermentação dentro do intestino. Agora, quer dizer que é proibido então soltar pum? Não é isso, pessoal. A gente está falando especificamente aqui de gado, especialmente do gado bovino. Então você tem, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Argentina, que possuem grandes rebanhos, né? E esse gado todo libera gases, né? Por meio dos seus intestinos. E isso pode ter um efeito também, né? Sobre o aquecimento global, por incrível que pareça, segundo muitos cientistas, tá bom? A própria produção de fezes desses animais podem sofrer também processos de decomposição e liberar gás metano. Assim também, pessoal, não está aqui na resposta, mas eu gostaria de falar, como os lixões, né? Então, muitas cidades não têm tratamento adequado do lixo, acumula todo o lixo orgânico e fica tudo ali acumulado a céu aberto, com urubu, com barata, com mosca, sofrendo decomposição.
Aquilo é horrível, contamina solo, lençol freático e também no processo de decomposição libera metano, um gás metano, né? O gás metano, que segundo muitos cientistas é muitas vezes pior que o gás carbônico no quesito de contribuir para o aquecimento global, tá bom? Muitas vezes as fazendas de gado ou as empresas que gerem esses lixões, não exatamente os lixões, né, mas os aterros sanitários, conseguem manejar de tal forma a recolher esse gás metano e queimá-lo para produzir energia elétrica a partir dessa queima, tá bom? Mas alguém pode questionar, mas se você queimar, você não vai gerar gás carbônico? Sim, mesmo assim, acredita-se que queimar gás metano e transformá-lo em gás carbônico é melhor para o meio ambiente do que permitir que o gás carbônico, que o gás metano simplesmente seja liberado na atmosfera, porque ele é mais agressivo, tá bom? Muito bem, pessoal. Termoelétricas a combustíveis fósseis é o último tema aqui, o último item da resposta. O que é uma termoelétrica? Termoelétrica é uma usina de geração de eletricidade a partir de vapor d'água. Então, o vapor da água faz girar turbinas que geram eletricidade. Até aí é bem parecido com as hidrelétricas. Nas hidrelétricas, a água em estado líquido gira as turbinas que geram eletricidade, tá bom? Mas voltemos às termoelétricas. Como esse vapor é produzido? Muito bem, a partir do aquecimento da água. E como essa água é aquecida? A partir da queima de combustíveis fósseis, normalmente carvão. E como já foi dito, queima gera gás carbônico, tá bom? Então, pessoal, que países utilizam muitas termoelétricas para gerar energia elétrica? Você tem os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Europa de forma geral, utiliza bastante termoelétrica para gerar energia elétrica. Não é muito o nosso caso aqui do Brasil, a gente usa mais hidrelétrica, porque aqui a gente tem a vantagem de ter grandes rios que podem ser usados para isso, tá bom? Porém, o Brasil tem como desvantagem, né, nesse cenário, a questão do desmatamento, né? Desmata demais o cerrado e a floresta amazônica principalmente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem lá no mural e eu respondo, tá bom? Um abraço e até breve.